Vamos corrigir a quarta lista de atividade da disciplina de matemática. Questão número 1. Dada a representação abaixo, qual alternativa indica a seguinte correspondência? Então, eu tenho aqui o primeiro conjunto, o conjunto A, formado pelos elementos -1, 0 e 1. E eu tenho aqui o segundo conjunto, formado pelos elementos -2, -1, 0, 1 e 2. Então, de acordo com essa relação, ele pede para marcar a alternativa correta. Alternativa A. F é uma função de A em B, pois todo elemento de A está associado a um único elemento de B. Se analisarmos essa alternativa, verificaremos que ela é falsa, pois nem todo elemento de A está associado a um elemento de B, pois existe aqui o elemento -1, que não está associado a nenhum elemento do conjunto B. Alternativa B. F não é uma função de A em B, pois existe elemento de A que não está associado a algum elemento de B. Nessas alternativas, verificamos que ela é verdadeira, pois não existe associação do elemento -1 a nenhum elemento do conjunto B. Logo, a alternativa correta é a letra B. A alternativa C também é falsa, pois afirma que existe um elemento de A associado a mais de um elemento de B, e não existe essa associação. E a alternativa D é falsa, pois afirma que não é função pelo fato de existir elemento em B que não tem correspondente. E essa não é a definição de função. Pode sim sobrar elemento no conjunto B. Questão número 2. Verifique os esquemas a seguir, sendo A -1, 0 e 1. B, -2, -1, 0, 1 e 2. Indique quais esquemas representam uma função de A em B. Então, verificando aí as três alternativas, teremos que a alternativa correta é a letra A, pois nela todos os elementos do conjunto A, do primeiro conjunto, têm apenas um correspondente no conjunto B. A alternativa B não é função, pois existe um elemento -1 que não está associado a nenhum elemento em B. Já a alternativa C não é função, pois o elemento 0 do conjunto A está relacionado a dois elementos do conjunto B. Questão número 3. Dada a representação abaixo, qual alternativa indica a seguinte correspondência? Então, vamos analisar aqui o diagrama e verificar qual a única alternativa correta. Aqui nós temos um exemplo de relação que não representa uma função, pois ao analisarmos o diagrama, verificaremos que o elemento 0 do conjunto A está associado a dois elementos do conjunto B, está associado ao -1 e ao 0. Então, analisando as alternativas, a correspondente à representação é a letra C. F não é uma função de A em B, pois existe elemento de A associado a mais de um elemento de B. Questão 4. Construa dois eixos perpendiculares e assinale os pontos em cada item. Em seguida, escreva o nome de cada polígono que você formou ligando esses pontos. Então, a primeira coisa é desenhar os dois eixos perpendiculares, o eixo X, que é o da horizontal, e o eixo Y da vertical. Então, no eixo das abscissas, eu tenho 0 na origem. Para a direita, são os meus números positivos e para a esquerda, os números negativos. Já no eixo das ordenadas, que é o eixo Y, eu tenho para cima os números positivos e na parte inferior eu tenho os números negativos.
Então, em todas as alternativas A, B, C e D, eu vou desenhar um plano cartesiano desta forma. Primeiro ponto é 0 e 0, é na origem. Então, aonde as duas retas se encontram, eu marco o ponto A. O ponto B é formado pelo par ordenado 3 e 2. 3 para x e 2 para y. Traço retas paralelas, onde elas se encontram, eu marco o ponto B. O ponto C é formado pelo par ordenado 3 e menos 2. Então, 3 para x e menos 2 para y. Traçando as retas paralelas a cada eixo, eu tenho o ponto de encontro, que é o ponto C. O enunciado pede para ligar os pontos. Ligando o ponto A, B e C, eu tenho a figura formada um triângulo. Questão B, eu inicio desenhando um novo plano cartesiano. Nosso primeiro par ordenado, menos 4 e menos 2, que forma o ponto A. Então, eu vou no eixo X, localizo menos 4, traço uma reta paralela, vou no eixo Y, localizo menos 2, traço uma reta paralela ao eixo, onde esses dois pares ordenados se encontram, eu marco o ponto A. O ponto B é formado pelo par ordenado menos 1 e 2. Então, vou lá no eixo X, localizo menos 1 e vou ligando com o 2 do Y. Para formar o ponto C, eu vou no eixo X, localizo o 1 e ligo com o 2 do Y. E, por último, o ponto D, 3 para x e menos 2 para y. Ligando os 4 pontos, eu formo um trapézio. Para iniciar a questão C, desenha um novo plano cartesiano. Ponto A, 2 para x e 1 para y. Ponto B, 5 e 1. Então, saindo do 5 de x e do 1 de y, você vai dar continuidade nesse 1, que formou lá o ponto A, até chegar ao 5 do eixo x. No ponto C, temos 5 para x e 4 para y. Então, você vai continuar a partir do ponto B, subindo o x, subindo o 5, até encontrar com a reta paralela ao 4 do y. No ponto D, eu vou sair do 2 de x até o 4 de y. Ligando os pontos, eu formo um quadrado. E, finalmente, a última questão, a D, eu tenho os seguintes pontos. Ponto A, 3 para x e menos 1 para y. O ponto B, 0 para x e menos 6 para y. Quando um dos eixos é 0, eu marco em cima do eixo correspondente. Aqui, no caso, eu marquei em cima do eixo y, em cima do menos 6. Ponto C é 6 para x e menos 1 para y. E o ponto D, 3 para x e menos 6 para y. Então, ligando os pontos, eu formo a seguinte figura.